Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do Diário Posso Tocar, aqui nesse quadro do Diário, onde a gente conversa sobre as coisas do nosso dia a dia, da nossa intimidade musical, os nossos desafios, nossos sonhos, nossas frustrações, nossas dificuldades, nossos anseios, nossas conquistas, enfim, tudo que envolve o universo da música, para que você se sinta cada vez mais capaz, se perceba e veja que de fato você consegue aprender músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. Então, que você se sinta avançando na música. Hoje, o tema que a gente vai conversar aqui no diário é o seguinte: como que eu consigo não travar e continuar avançando na música, mesmo quando eu não posso estudar todo dia, mesmo quando eu não tenho ali o tempo para estudar todo dia, ou eu não posso, não estou com o meu instrumento do lado, enfim. Veja, a realidade que a gente tem no nosso dia a dia não é a ideal para ninguém. O que é o ideal? O ideal é que a gente possa estudar todos os dias mesmo. Agora, algumas pessoas conseguem ter uma flexibilidade de estudar durante a semana, até às vezes estudar ao final de semana. Agora, é bem difícil que alguém tenha tempo para estudar todos os dias, a quantidade ideal de tempo ali, que seria o real de fato. A nossa realidade tem que ser encarada e a gente tem que aprender a fazer do limão uma limonada. Então, quando você não tem essa organização da sua rotina diária, com a sua agenda familiar, profissional e de afazeres, voltada para conseguir estar todo dia ali com o seu instrumento, ainda assim você pode potencializar o seu crescimento musical, sim, não ficar estacionado, se você cuidar do teu desenvolvimento musical, da tua musicalidade. O fato de você não estar todo dia com o instrumento na mão não quer dizer que você não possa estudar música todo dia, não quer dizer que você não possa criar um ambiente musical diário, que é o que contribui muito para o desenvolvimento, para o despertar do teu talento musical. Então, quando a gente pensa em construir a musicalidade, nós temos que pensar nas possibilidades de educar o nosso entendimento para a música, a nossa concepção para a música. Às vezes você trabalha num local que você só vai voltar para casa à noite e aí você está cansado, e aí você já não pode às vezes fazer barulho por causa de vizinhança, ou então você está viajando e aí você não tem essa disponibilidade para viver ali música. Isso não quer dizer que você precisa ficar travado, parar, estacionar, ficar lá 10 dias totalmente longe da música. Não, isso quer dizer que você deve pegar ali o universo musical e trazer para o teu corpo, entender mais sobre música, se desenvolver musicalmente, desenvolver o teu ouvido musical, a tua compreensão musical e preparar todo o alicerce para a hora que você bota a mão no instrumento de novo, para a coisa fluir. Então, isso é fato. Você pode e deve cuidar da sua rotina de estudo musical, além da rotina de estudo instrumental. Se o teu problema é realmente não consigo colocar a mão no instrumento, então vamos focar aqui, porque existe, galera, uma coisa muito importante que precisa ficar claro para você. Existe uma diferença entre habilidade musical e habilidade instrumental, e nós precisamos desenvolver as duas. Aliás, a habilidade musical é algo maior do que a habilidade instrumental e ela incorpora a habilidade instrumental. A habilidade instrumental é o que a gente desenvolve com o instrumento na mão, de fato. Nós vamos ficar cada vez mais hábeis na técnica, do domínio do nosso instrumento com o instrumento na mão. Então não tem jeito, a gente tem que estudar, tem que colocar a mão no instrumento, ok? Agora, a habilidade instrumental, ela está dentro de algo maior que a habilidade musical. A habilidade musical é tudo que envolve o nosso conhecimento, o nosso domínio, o nosso entendimento dessa importante linguagem que é a música. A música é uma linguagem e, como tal, ela precisa de tempo para ser assimilada pelo nosso corpo, pelo nosso ouvido, pelo nosso cognitivo, pelo nosso cérebro. E uma vez que tudo isso está interiorizado, a gente aprende a conectar isso com a técnica que a gente já desenvolveu, que a gente está estudando, está desenvolvendo, e aprende a projetar tudo isso para o instrumento. Se você não pode estar com o teu instrumento ali diariamente, você pode e deve cuidar desse entendimento da linguagem musical, porque para isso você só precisa do seu corpo, da sua vontade, da sua disponibilidade de procurar materiais, de procurar aulas, de procurar formas de vivenciar e de entender essa linguagem que é a música. E é disso que se trata o que eu estou passando aqui para você hoje. Não fique afastado da música.
O que é desenvolver o teu conhecimento teórico, o teu conhecimento harmônico, sabe? Não basta apenas para entender a música, para entender a linguagem da música, você estudar teoria, estudar harmonia. Nós precisamos criar referências internas, auditivas, no corpo, padrões de resposta motora automática, né? Resposta motora instantânea, para quando a gente estuda os elementos teóricos, harmônicos. Formar a nossa habilidade musical pressupõe que a gente se insira dentro do universo da música e para que aquilo não fique apenas racional, sabe? Intelectual, para que aquilo fique realmente no corpo, interiorizado, educando o ouvido. Muitas vezes eu recebo a pergunta, mas Dani, como é que eu posso educar o meu ouvido? Como é que eu posso educar o meu corpo? Como é que eu posso estudar música, trazendo essas referências que você fala, que não pode ser apenas intelectual, cognitivo, que tem que ficar vivenciado, meu corpo tem que estar como fonte ali primeira de vivência de todos os treinamentos. Você precisa entender que para que isso aconteça, todo assunto que você estuda, todo conceito que você estuda, qualquer que seja ele, eu vou estudar compassos, eu vou estudar quialtras, eu vou estudar tom e semitom, eu vou estudar acordes, eu vou estudar escala, célula rítmica, não importa. Qualquer assunto que você estude, esse assunto tem que ser praticado. O seu ouvido tem que ser estimulado. Como, Dani? Por reconhecimento. O seu cérebro entendeu o conceito, a parte conceitual mesmo. Agora, o próximo sentido a ser estimulado é o ouvido. Você tem que ser capaz de reconhecer aquilo que o seu cérebro já entendeu, reconhecer numa música, reconhecer quando ouve isoladamente. Tem que ativar também o sentido da visão, de olhar aquela escrita para aquela simbologia que você entendeu e ter uma resposta motora, corporal, traduzindo o signo, né, o desenho, a grafia, numa resposta de som. Então você coloca o seu corpo para estar no centro da vivência. É ele que vai ser treinado, ele é o teu instrumento. Então não adianta ficar estudando só no papel, sabe? Chegar em casa e ficar estudando lá na mesa e tal. Não funciona. Isso não traz a formação da habilidade musical. Isso traz conhecimento musical, que é outra coisa, não é habilidade musical. E é muito importante que você cuide da sua habilidade musical, porque ela vai ser o impulsionador da tua habilidade instrumental. Para quando você botar a mão no instrumento, você perceber que você vai muito melhor e muito mais rápido, tem resultados muito mais agradáveis, porque você formou a base pela vivência no teu corpo, a base da linguagem musical. Por que é importante, tão importante, formar essa habilidade musical que eu insisto? Porque, galera, quando a gente está tocando um instrumento, tocar um instrumento é aprender a expressar-se musicalmente por ele. Então a gente expressa tudo que a gente já domina ou não na linguagem musical por meio dele. Se você nutre a tua habilidade musical, você vai perceber que essa expressão ela é viabilizada de forma muito mais agradável, de forma muito mais musical mesmo, menos mecânica, menos artificial e mais agradável. Quando nós não temos isso, essa habilidade musical bem trabalhada, bem resolvida da música, né? Esse entendimento da música em nós, é aí que a gente começa a ter a sensação de falar, poxa, mas esse instrumento é tão difícil tocar violino, nossa, é super difícil tocar piano, nossa, bateria, não consigo tocar bateria. Essas falas de que o instrumento é muito difícil, na verdade, ela está traduzindo o quanto você está carente nessa formação da habilidade musical, nessa base musical. Porque não é o instrumento que está difícil. Na verdade, é que você não consegue projetar para ele, apenas com o teu conhecimento técnico que você desenvolveu até então, você não consegue projetar e resolver no instrumento as questões musicais que são fora dele. Na verdade, são questões musicais, são fora do instrumento. Elas não estão preparadas em você, você não tem resposta motora pronta, de prontidão, você não tem o ouvido bem estimulado. Então, na verdade, se torna difícil porque a gente projeta para o instrumento que o nosso corpo já domina. E o contrário também é válido. Quando o nosso corpo não domina, a gente não projeta no instrumento. Então, não é o instrumento que é difícil, é que, na verdade, você não desenvolveu esses elementos rítmicos, melódicos, harmônicos que compõem, que integram a música. Eles não estão fazendo parte do teu corpo como um todo, sabe? Está fazendo parte apenas do teu cérebro, você apenas entendeu. E aí, isso não se torna uma ferramenta
de estudo musical, uma ferramenta de deslanchar, de resolver dificuldades, até técnicas. Muitas dificuldades técnicas, na verdade, estão camuflando uma dificuldade musical. E aí, como você não tem isso resolvido, você acaba falando que o instrumento é difícil, acaba deixando de praticar e vai cada vez ficando mais distante, às vezes até fica frustrado consigo mesmo. Então, é muito importante que a gente desenvolva a nossa habilidade musical de fato, para que isso seja um impulsionador da nossa capacidade e da nossa técnica instrumental, porque uma vez que a base está bem feita, você consegue deslanchar e focar e aprimorar a sua técnica. A compreensão musical, ela abre portas para as práticas musicais diversas. Quanto mais nós entendemos de música de maneira pronta, com prontidão, com naturalidade, quanto mais aquela língua está pronta em nós, a linguagem da música, mas nós temos facilidade para botar a mão no instrumento no final de semana ou na hora do almoço. Às vezes você tem um intervalinho ali no seu horário de almoço e você vai praticar apenas, sei lá, eu vou praticar meia hora, Daiane, é o que eu tenho 20 minutos só, eu vou praticar esses 20 minutos, meia hora ali no meu horário de almoço, e aí você percebe que esse tempo, que a princípio é um tempo curto, é um tempo pequeno, mas que ele flui, que ele te dá resultados pela soma, né, da constância dele e pela base que você teve dessa formação, dessa compreensão musical. Porque chega na hora de executar, você fica realmente preocupado com a técnica, com as questões técnicas. Então, todas as outras questões musicais, das outras camadas, rítmica, melódica, harmônica, da musicalidade, elas já são projetadas para o instrumento. Então, flui, o aproveitamento que você tem ali é muito maior e você percebe que tudo que você interiorizou já nessa tua prática das práticas musicais ao longo do tempo que você estava se dedicando para ela, flui e impulsiona os teus resultados ali na técnica. Então, se você tiver essa clareza, você percebe que o fato de você ter pouco tempo para estar com o seu instrumento não significa que você vai ficar estacionado nele. Não, especialmente se você tiver consciência e clareza de como criar, de como gerenciar e de como conduzir um ambiente musical ao longo de toda a sua semana. Porque, galera, o nosso talento, ele é despertado, ele é impulsionado pelo ambiente musical que a gente está inserido. E no ambiente musical não está apenas a prática do instrumento, está também, com certeza, para a gente poder desenvolver a técnica, mas está o ambiente, o quanto a gente está inserido no estudo musical, na compreensão musical, em ouvir música, em analisar o que a gente ouve. Então você pode e deve gerar essa atmosfera musical no seu dia a dia. Se você não pode estar com o seu instrumento, você pode se dedicar e falar, bom, agora nesse horário aqui eu não posso mais tocar, não posso fazer barulho no meu prédio, mas então o que eu vou fazer? Eu vou escutar um bom músico do meu instrumento, um músico que eu gosto, eu vou escutar ele tocando, eu vou escutar o repertório que eu estou estudando e que eu não posso tocar aqui hoje, eu vou ativar as minhas memórias musicais desse repertório hoje, eu vou também estudar um pouco, eu vou estudar esse assunto, esse outro aqui, que falta eu entender um pouco mais, eu vou buscar videoaulas que vão fazer eu colocar o meu corpo como centro do trabalho, mas eu vou aproveitar esse tempo, eu não vou ficar simplesmente parado esperando. O que mata o nosso talento musical é um ambiente muito pobre musicalmente. Então, se você ficar ali 5 dias da sua semana sem nenhum estímulo musical de nenhuma forma, não assiste show, não assiste vídeo, não fala sobre música, não faz um exercício de solfejo, não faz exercícios de percepção, não estimula teu ouvido, não treina a harmonia, não cria nada disso, você fica 5 dias sem nada e você vai tocar apenas no sábado ou no domingo e aí depois você passa mais 5, 6 dias sem nenhum contato, isso de fato mata o teu talento musical, porque você gera um ambiente muito pobre de estímulos musicais. E não apenas a falta de contato com o instrumento, é a falta de uma atmosfera musical. E isso mostra pra gente que é muito importante, mesmo quando você tem o teu instrumento e pode e deve tocar diariamente, que você também deve cuidar e nutrir dessa atmosfera. A gente tem que
criar uma atmosfera saudável. Então, vai escutar uma música, não coloca a música apenas de fundo, tira um horário ali para fechar seus olhos, analisar essa música que você está escutando, buscar reconhecer os elementos que você está estudando, os elementos musicais que estão ali naquela música, desenvolver uma escuta mais ativa, uma escuta mais atenta, mais analítica. Nossa, Daiane, mas eu já não tenho talento para música. Então, se eu não tenho talento, eu não tenho dom, e aí eu não vou estudar diariamente, é fato que eu vou ficar enroscada, vou desenvolver super devagar. Isso é natural, né? Óbvio. Essa é uma fala que eu já esperaria que você me trouxesse quando você relata essa falta de tempo, né? Esse tempo curto na semana. E aí eu quero comentar essas duas coisas. A primeira, essa questão que você me relata sobre já não ter dom para música, e o segundo ponto que fica embutido aí, né? Que eu não tenho tempo. Então eu não tenho dom e eu também não tenho tempo, eu somo as duas coisas, resultado, um fracasso na música. Será? Primeira coisa, segundo o dicionário, eu até peguei a citação que eu quero ler para você aqui, né? Segundo o dicionário Michaelis, dicionário online da Michaelis, dom é aquilo que foi objeto de doação, que foi dádiva, foi donativo, um presente, um benefício, uma benesse ou dádiva concedida pela natureza, um bem, uma bênção, uma graça, ok? Essas são as definições para dom. Agora eu te pergunto, a música é uma habilidade que é totalmente gratuita? Ela é uma doação? Ela é uma dádiva? Ela é um presente? Ela foi concedida por algo, por alguém, pela natureza? Ela veio pronta e você não precisou fazer nada? Quem toca? Pensa em quem toca, os seus grandes artistas que você conhece, os grandes músicos de referência que você tem, os seus amigos que você admira, que toca. Pensa nessas pessoas. Elas simplesmente acordaram da noite pro dia, elas acordaram da noite pro dia e pegaram um instrumento e saiu tocando, porque é dom. Mais ou menos que nem a chuva, né? A gente fala, nossa, essa chuva, ela tá sendo um dom para os produtores, tá sendo uma bênção, né? Do noite pro dia choveu, tal. O instrumento é assim, a música é assim. Não existe esse dom inato que a gente coloca para a habilidade musical. Ter facilidade, ter uma predisposição, gostar de música, isso existe, isso é fato. Agora, o dom pronto, uma bênção inata, uma graça que pressupõe que você não tem nenhuma parcela de esforço e de dedicação e de entrega e de estudo, isso não existe. Não tem como. A música é uma habilidade, então ela é construída e a gente tem que construir pelo esforço, pela entrega, pelo contato diário, pelo ambiente que a gente cria com o nosso instrumento, com a música em si. Então, a primeira coisa que tem que desmistificar é essa, mas eu já não tenho dom. O dom ninguém tem. Você pode ter mais facilidade ou menos. Agora, pronto, o dom pronto para a música, isso não existe. A música é uma habilidade. A gente precisa tirar essa ideia de que a música é um dom. A música é uma habilidade que nós desenvolvemos. Ela é uma linguagem, ela precisa ser estudada. Então, se isso já está claro para você, aí a gente vai para o segundo ponto, né? Porque a gente pensa, mas eu não tenho tempo, Daiane. Eu já não tenho tempo para estudar. Tempo não é o que te falta de verdade. O que te falta de verdade é uma organização desse tempo para criar esse ambiente musical. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo. Agora, a realidade de todo mundo é diferente. Cada pessoa preenche essas 24 horas diárias de uma forma. E isso é próprio de cada um e a gente não tem que ficar se comparando com o outro, se diminuindo, porque, poxa, eu preciso trabalhar mais, ele trabalha menos, e aí por isso ele tem mais tempo, eu não tenho mais tempo. Cada um tem uma realidade, a gente tem que encarar a nossa. Então a sua realidade é essa, a minha realidade é essa, cada um sabe das suas dificuldades, das suas tarefas, né, das suas coisas positivas ou não. Então a gente encara a nossa realidade, todo mundo tem as mesmas quantidades de horas, são 24 horas, e cada um distribui com prioridades. Agora, se a gente aprender a gerenciar melhor esse tempo, nós vamos ver que a gente consegue sim criar um ambiente musical, às vezes não com o contato do instrumento, porque por questões, como eu falo, você está numa viagem, você trabalha fora, não pode fazer som, você mora num apartamento, chega à noite e já não pode fazer som mais, então você acaba criando não criando, né? Você está no meio de uma situação que te impede de ter o contato diário com o instrumento, de produzir som e tal. Ainda assim,
você pode criar um ambiente muito rico de estímulo musical dentro dessa atmosfera que não te permite o contato diário com o instrumento. Mas para isso você precisa de um gerenciamento do seu tempo. Você precisa aprender a organizar ele e se colocar para isso, para colocar esse ambiente no seu dia a dia, para fazer isso acontecer e tornar isso natural. Natural, vai acabando se tornando algo natural. Você ouvir uma música e prestar atenção nela, você parar para estudar um conteúdo, outro conteúdo. Então, na verdade, não é falta de tempo, é falta de organização e, de certa forma, você está um pouco acomodada na rotina atual que você tem, ok? Mas, uma vez que você admite, define para você mesmo que você quer organizar seu tempo, que você quer fazer assim, que você quer fazer assado, você vai priorizar coisas e você insere isso consciente de que o teu posicionamento, a forma como você vai conduzir no ambiente que você gera, os modelos que você tem, os métodos que você usa, que você segue, as orientações que você tem, que vai criando esse ambiente que desperta o teu dom. Dom inato não existe, existe um dom que a gente desenvolve para a música. Isso tem que estar muito claro para todos nós, porque dom sem esforço na música não existe. Aliás, acho que quase em tudo na vida, né? A gente precisa colocar a nossa contrapartida. Então, não fica se lamentando, sabe? Não fica se punindo, não fica reclamando, porque você se sentindo mal, porque você não consegue estar com o teu instrumento diariamente. Porque quando a gente estuda música, a gente gosta. E o fato de a gente não poder estudar diariamente, geralmente nos causa um mal-estar. A gente se sente mal mesmo, né? Mas traga uma contrapartida. Não estacione na música por causa disso. Aproveita a tua realidade e cresce musicalmente. Nutra a tua habilidade musical. Se você não pode nutrir a tua habilidade instrumental diariamente, nutra a tua habilidade musical, porque ela vai impactar de forma poderosa a tua habilidade instrumental. E curte esse processo de aprendizado, de amadurecimento, de entendimento da linguagem da música. É um processo assim muito gostoso. Eu sou suspeita de falar, né? Porque pode ser uma opinião tendenciosa minha, já que eu sou uma professora de música, não é? Mas é muito gostoso você entender da linguagem musical. É libertador, porque te dá ferramentas, assim, a gente fica com um leque de entendimento, de ferramentas para manipular a música de um jeito muito libertador, é muito gostoso. Nosso foco é sempre tocar, a gente quer tocar melhor, claro, mas a gente começa a ter condições de fazer mais, a gente começa a ter condições de compor, de improvisar, a gente começa a fazer arranjos, a gente se sente capaz de tocar em público, vai tocar em algum lugar que você nunca tinha imaginado, a gente se realiza com esse entendimento, né? Faz muito bem. Se dedique para ter esse olhar de enxergar o lado bom das coisas, sabe? Das situações, das oportunidades que se abrem, já que você não tem o instrumento ali, né? Alguns alunos às vezes me perguntam, mas eu vou viajar e aí eu vou ficar sem estudar. Claro, vai, possivelmente você não vai levar seu instrumento, mas você pode levar um livro de música que você pode ler, se você tem o hábito da leitura despertado em você e o ambiente musical está sendo gerado da mesma forma, você pode ligar o seu Spotify e pode fazer sua playlist lá e escutar, pode ligar no YouTube, pode pegar suas redes sociais, suas plataformas digitais aí que você gosta e escutar. Você pode assistir shows, talvez não agora, né, nessa situação que nós estamos, que não tem shows ali para a gente assistir presencialmente, mas você pode ver shows na TV, no Netflix, enfim, nas suas plataformas que você gosta, você cria ambientes musicais, mas lembra sempre de não se colocar apenas na posição de um telespectador passivo. Cria um ambiente ativo do teu estudo musical. Presta atenção no que está escutando, analisa, coloca o seu corpo para atuar ali no estudo, sabe? Procura livros, procura métodos de teoria, de harmonia, de percepção, segue estudo, pratica um pouco por dia, porque o nosso corpo ele precisa de tempo também para ele se aprimorar e para ele interiorizar os elementos da linguagem musical, para que tudo aconteça de forma mais sedimentada, para que não fique tudo na superfície, sabe? O nosso corpo precisa de um tempo, então
é gradativo, é um pouco de coisas por dia, não tenha muita sede, também não vá com muita sede ao pote, porque você vai estar atropelando o tempo natural do seu corpo interiorizar e absorver os elementos musicais. Quando você vai com muita sede ao pote, assiste muita coisa de uma vez, você vai ficar na superfície do entendimento. Nosso corpo precisa de tempo. Veja músicas do teu instrumento, analise essas músicas, veja os músicos do teu instrumento que você gosta, veja o teu instrumento tocando com diferentes gêneros musicais. Também coloque isso, outros gêneros musicais, não só o que você está acostumado, né? Procure outras versões, outros arranjos, procure enxergar, né? Ah, olha, o saxofone toca no jazz, eu vou escutar no jazz, mas também toca ali, tem uma formação de chorinho, mas também tá tocando ali no sertanejo, mas também tem aqui, no axé, e também tem saxofone na música clássica. Então deixa eu ouvir essas vertentes, deixa eu ouvir, analisa, busca, escuta o repertório que você vai estudar, naquele dia que você for estudar, se for no seu final de semana, se for no almoço ali, a hora que você for estudar, esse repertório, escuta ele durante toda a semana, não deixa para escutar ele só na hora que você for estudar. Não, vai ativando a memória, criando as memórias musicais, analíticas desse repertório. Você vai mantendo a escuta. Ou seja, você pode criar uma rotina, uma agenda de práticas musicais variadas durante a sua semana para não se sentir estacionando na música e não estar estacionando de verdade. Você cria novidades, você não fica ali no arroz com feijão, né? E você gera um estímulo semanal riquíssimo que dificilmente, muito difícil, vai fazer você estacionar na música. Com certeza não, ok? E claro, quando você tiver a oportunidade de praticar, estar em contato com o teu instrumento mais vezes, insira ele nessa rotina, nessa agenda também, ok? Mas não perca esse outro ambiente de estímulos musicais. Isso é essencial. Quando você colocar a mão no instrumento ali, se a sua semana foi muito rica de fato, desses estímulos musicais, dessas vivências, ainda que você tenha praticado pouco a técnica ali do teu instrumento, ainda que você tenha se dedicado realmente pouco para essa vivência técnica, por não ter tido mais dias de prática, ainda assim você vai perceber que você vai ter mais facilidade do que você imaginava para evoluir naquele momento do seu estudo. Por quê? Porque não é tudo novo. Porque você chega ali e você tem muitas coisas já preparadas, já interiorizadas. Então o seu tempo de aproveitamento, de contato ali naquele momento de estudo, ele é muito maior. O seu rendimento é muito maior. E dessa forma você vai avançando na música sim, você não estaciona, você vai avançar no seu ritmo, no seu tempo, na sua realidade, ok? E essa é a sua realidade e acabou. Nós temos que encarar a nossa realidade até que a gente possa ter uma outra realidade. Nós continuamos encarando e sempre aprendendo a fazer do limão uma limonada gostosa de tomar e que a gente vai evoluindo na música, ok? Esse é um ponto que a gente tem que ter como um ponto-chave, claro. A gente só fica estacionado ou desiste da música quando todo esse ambiente não é assim. Quando a gente não tem um contato, a gente não escuta música em casa, a gente não analisa música, a gente não estuda a linguagem musical, não estuda teoria, harmonia, não vivencia solfejo, percepção, não assiste apresentação, a gente não faz nada disso e a gente vai tocar uma vez na semana, 2 vezes e pula um monte de dias. Claro que vai ser um momento difícil, a hora que você bota a mão no instrumento, já não lembra nada que você aprendeu na aula, você chega ali nas músicas, você não sabe como é que faz mais para tirar som, as tuas referências de afinação, teu ouvido já não funciona, não consegue trazer a referência para você não sabe se está no ritmo correto ou não. Às vezes você até gravou a aula com o professor para você poder, porque alguns alunos fazem isso, gravam a aula para poder lembrar quando for estudar, né? De tudo, mas aí começa a ficar um processo tão chato que às vezes você nem escuta essa gravação, começa a ficar tedioso e aí de fato você vai estacionando e vai desistindo da música e possivelmente começa a justificar para você mesmo que você não tem dom, mas dom inato não existe em termos de habilidade musical. Nós temos que ter esforço, nosso dom é construído por construção de um ambiente de aprendizado musical, um ambiente rico de bons modelos, bons métodos, bons professores,
de boa escuta, de entendimento da linguagem musical. É isso que faz o nosso estudo, quando a gente bota a mão no instrumento, de fato, dar um start e crescer muito mais, muito melhor do que a gente imaginaria do que seria. Show? Pratica isso. Cria essa atmosfera para você e você vai ver como vai ser rico, como vai ser gostoso e depois como você vai voltar aqui para me falar, poxa, é verdade, Daiane, eu tô conseguindo e eu vou aprender a gerenciar melhor o meu tempo, vou aprender a organizar e a criar essa atmosfera e daqui a pouco você, ao aprender a fazer isso também, consegue de repente ter brechas para incluir, encontrar outros mecanismos para incluir a questão do instrumento diariamente também. E aí você vai perceber que a sua realização, que a sua satisfação pessoal fica muito lá em cima. É isso que eu desejo para você de fato, tá bom? Deixa aí embaixo como que tá a tua realidade. Você que tá me escutando, tá assistindo, você tem uma realidade difícil para estudar diariamente, por essas limitações de não poder fazer som, por chegar muito tarde, ou às vezes quer estudar cedinho, também mora em prédio. Como que é? O que dificulta você de estar diariamente com o instrumento? Se você que tá me ouvindo tem essa dificuldade, conta pra mim o que dificulta. Eu gosto de saber, eu gosto de entender, pra ver como que eu posso ajudar mais também, tá bom? A sua dificuldade desperta em mim essa forma, esse olhar de falar, poxa, acho que eu posso ajudar assim o assado. Então deixa nos comentários que isso agrega muito para os nossos futuros vídeos aqui no canal também, tá bom? E claro, se você gostou dessa aula, desse nosso bate-papo aqui, dessas dicas, já deixa o seu like, já dá o seu curtir, curte o nosso canal, visita o nosso site www.posstocar.com.br, porque nesse site você encontra todos os canais que eu tenho, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tem um grupo no Telegram, e assim você consegue lá seguir a sua rede preferida, ou então, por que não, seguir todas e ficar bem próximo aqui de mim, eu vou ficar muito feliz. Ativa o sininho aí, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu entrar com novos vídeos ou quando eu entrar ao vivo, tá bom? Eu te espero. E claro, né? Manda esse vídeo pra quem você gosta, compartilha, né? Hashtag curti, hashtag compartilhei, porque assim a gente esparrama música por aí, a gente leva para que mais pessoas possam mudar essa realidade, essa história de dom, de frustração, de não conseguir. Não, vamos entender como é que funciona, porque se a música é uma linguagem, ela é para todo mundo, como toda língua é. Basta a gente ter acesso a uma forma de aprendizado que seja mais eficiente, tá bom? Então, compartilha que eu vou ficar muito feliz, hein? Combinado? Fui! Tchau, tchau, hein?